Não, mas a gente não precisa dar nome agora, não. Depois. A gente não vai falar, olha... Olha o Café Social. É o título, Café Social. Não, brincadeira. Então, Comunica é o nome do podcast. Comunica. Maravilha. Tá bom? Legal. Você tá confortável assim? Tô feliz aqui. É isso. Legal, bom demais. Bom, então é isso aí. Esse é o primeiro episódio piloto aí do... Volta, Mas se bem que esse tipo de barulho eu acho que não sei se atrapalha. Será que atrapalha? Não sei. Não sei, mas vamos voltar. Então. Outra coisa, Ju, deixa eu só alinhar o negócio aqui. E... Deixa eu só alinhar o negócio aqui. Eu falo sobre o episódio piloto ou não? Não. Esquece o piloto. Esquece piloto. Acho legal não falar. Só uma breve apresentação, né? Qualquer coisa a gente pode fazer uma Visual. cápsula tua falando, uma introduçãozinha no podcast. Legal. No Spotify. Que aí pode ser o piloto. Pode ser o piloto. Porque daí você vai fazer os devaneios sobre o que te trouxe esse Sobre o que me podcast. trouxe. Os devaneios. Os devaneios. Devaneios. Não, Só falando de isso. devaneio, mas você... É que eles estavam sobre a palavra devaneio. Devaneio. Show, beleza. Então, beleza. Tá rodando já? Tá. Nossa, vai ter uns making off aí, certeza. Isso é maravilhoso. Vai. Deixa mais engraçado. Deixa eu... Vamos lá, seu Guilherme. Então, bora lá. Bora. Então, show de bola. Bom, então esse aqui é o primeiro episódio do Comunica Podcast. Então a gente tá vindo aqui pela primeira vez receber um primeiro convidado muito legal, muito especial pra mim também, porque é um grande amigo meu, além de tudo. Então esse é o Comunica Podcast com Guilherme Fraia. Meu nome é Guilherme Fraia e esse aqui é o Gabriel Achute. O Gabriel veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre café. É isso que a gente vai conversar hoje, cara? Sobre café e psicologia. Sobre café e psicologia. Bom demais. Então assim, gente, eu vou deixar, na verdade, porque ele vai com certeza fazer isso muito melhor do que eu, mas eu vou deixar o Gabriel se apresentar também pra vocês aí, falar um pouquinho sobre ele. E se faltar alguma coisa que eu acho interessante, eu acho que eu vou comentar também, mas vamos lá. Ótimo. Então, olá pra todo mundo. Eu tô aí numa batalha árdua de formação em psicologia, tá quase, mas chegaremos novela, lá. quase. E no meio dessa novela tem o mercado imobiliário no meio, tem a questão do café um pouco não profissional do barismo, mas também atendimento em cafeteria e um pouco sobre a técnica do café, um pouco sobre o grão. Então, assim, se o nosso tema é café com psicologia, tem uma pergunta disparadora, né? Que é, por que o café atrai as pessoas? Então, podemos pensar o café como um café como um ímã, que atrai muitas coisas. Então a gente tem negócios, a gente tem relacionamentos, a gente tem fofoca, a gente tem filosofia, a gente tem história, a gente tem técnica. Então o café, ele é uma substância muito interessante, que tem toda a sua história e hoje no nosso mundo contemporâneo continua tendo o seu valor. Então acho que nós vamos partir um pouco daí, porque o café agrega tantas coisas à sua volta. Legal demais, muito bom. Então é isso. Então o Gabs a gente se conhece de uma outra época, né? A gente se conheceu numa cafeteria. Perfeito. A gente começou a discutir filosofia, psicologia dentro da cafeteria. Psicanálise, Coisa mais fina. Especificamente. Depois disso, a gente trabalhou no mercado imobiliário juntos. perfeito. Né? E depois, Tomando café também, todos os dias. Tomando café todos os dias. E além disso, depois o Gabs ainda saiu de novo e tá hoje ainda dentro de uma cafeteria, né? Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque você observando todo esse movimento que acontece em volta do café, você estava observando isso de fato como um agente externo muitas vezes, né? Não só lá dentro daquela conversa. Então você via esse movimento acontecer de todos os lados. Sim. Dentro da conversa, com o café,
e fora da conversa observando as pessoas em torno do café. Perfeito. Então vamos começar por aí, cara. Eu acho que, assim, uma coisa que eu levo muito pra mim é assim, eu muito poucas vezes falo para as pessoas que, olha, vamos marcar uma reunião, vamos marcar, né? Eu geralmente falo o quê? Vamos marcar um café pra gente conversar sobre isso? E por que você acha isso? Por que você acha que as pessoas tendem a trazer o café pra dentro dessas situações aí sociais, vamos falar assim? Ótimo. Tem uma boa pergunta, uma boa resposta talvez. Vamos lá. Assim como o álcool é um lubrificante social, Certo. o café é um estimulante social. Legal. E o café está muito atrelado à produção de riqueza. Legal. Então, reuniões Legal. geralmente são para alinhar parâmetros, né, direcionamentos. Então, eu diria no sentido business, né? Legal. O café está ali como um estimulador da produção de riqueza. Logo, nada mais justo que fazer uma reunião em torno do café. Sim. E o café, assim, como substância, ele é considerado um estimulante, né? Então, esse estímulo, ele leva a boas ideias, a boas elaborações, ele leva a maior capacidade de concentração, tudo isso carrega, né, na substância café. Legal. Então, Eu vou buscar até uma coisa que você falou aqui que é interessante, porque a gente pode olhar sobre vários aspectos. Um aspecto mais pragmático do negócio e uma coisa um pouco mais subjetiva. Você falou assim que café remete à riqueza. Né? E aí pode ser na produção de riqueza, no sentido que ele estimula e faz você trabalhar mais, talvez, Exato. no sentido biológico mesmo. Exato. Mas também tem a parte cultural, que vem de subjetivo com isso, né? Que o café está associado com talvez empresários, com talvez pessoas que trabalham, que exercem cargos, que fazem, né? Então, assim, o que você acha de... Porque, assim, eu já vi que muitas vezes o consumo de café, ele vai diretamente proporcional a, por exemplo, desvalorização de bolsa. Não estou falando nem da commodity, porque a commodity está na bolsa, né? E é claro, né? A bolsa vai bem, o café vai bem, isso faz sentido. Mas eu estou falando do consumo propriamente dito, né? Então, o consumo do café. Como é que você percebe isso dentro dessas relações, né? Essa relação que a gente está falando de gerar riqueza, né? De produzir riqueza. Como é que você enxerga essa necessidade de se estimular para produzir riqueza? Como é que você enxerga isso? Aí temos que pensar na questão da própria produção. Opa! Mas a própria questão do capital, né? A sua natureza. E assim, todo mundo tem uma certa intuição do que é o dinheiro, como ele é produzido, a falta dele. Então, acho que a natureza do dinheiro. O dinheiro se ganha, se constrói, como que é isso, né? Acho que aí entrar na produtividade de café, pensar um pouco o que é o dinheiro, como o dinheiro se manifesta no nosso mundo humano, né? Porque o dinheiro é um símbolo, o dinheiro é uma ficção. Interessante. Porém, uma ficção poderosa que mobiliza muitas coisas. Legal. Né? Então eu partiria daí, é uma ficção, só que uma ficção que tem uma correspondência com o mundo humano da troca. E para a gente fazer troca, aí a gente tem que pensar como a gente produz valor econômico, né? E aí pensando um pouco na escola austríaca de economia, para trazer um referencial teórico, acho que é importante, o valor de alguma coisa não está em si mesmo, no produto, mas está no valor que outra pessoa está disposta a pagar por isso. Mercado É isso. Mercado. Alguém está disposto a pagar por aquilo que você tem. Sim. Então, para você ter algo de valor, você tem que despender muita energia fisiológica mesmo para produzir aquilo. Força física no mundo, né? Então, acho que minimamente respondeu a sua pergunta. Legal. Não, legal demais. Eu acho que, assim, até fazendo um link sobre isso, né? Então, se a gente for até mais lá atrás, uma das primeiras coisas que gerou todo esse movimento, então se a gente for pensar no movimento do capital em si, foi quando alguém um belo dia virou e falou assim, olha, isso é meu e isso é seu. Né? Porque a gente tem que ter essa distinção do que é propriedade, né? A propriedade privada. A propriedade privada. O nascimento da propriedade privada. E muito provavelmente propriedade privada a gente tá falando de quê? De imóvel, né? Então, assim, se você for parar pra pensar, então eu cerco um quadradinho e eu falo que isso daqui é meu, isso daqui é seu. E isso gera uma relação, porque a partir do momento que isso é meu, só que você enxerga o meu como melhor do que o seu, você coloca valor. E aí a gente começa a fazer trocas para sempre tentar buscar o que é de melhor. O que é de mais belo, o que é de mais qualidade, o que é de mais caro. Mais confortável. Né? Mais confortável, enfim, seja qual for esse intuito, né? Sim. Como é que você enxergava isso? Porque você teve uma passagem legal por dentro do mercado imobiliário. Você ficou um bom tempo aí
atuando dentro do mercado imobiliário, como é que você sentia essas relações de mercado, de geração de valor? De geração de valor pode ser num sentido de preço mesmo, né, dos imóveis, ou você pode até falar de prestação de serviço, assim. Como é que você enxergava isso aí? Ótimo. São outras duas ficções, duas abstrações, mas que manifestam na realidade, né, concreta. Vamos falar primeiro do imóvel em si, né? A gente em Poços de Caldas, então, dando um recorte regional, os valores dos imóveis não dizem nada hoje. Simplesmente é uma ficção muito grande e a gente tem um problema mercadológico mesmo de que não tem correspondência. Então, é muito moroso o mercado imobiliário de Poços porque os valores não dizem nada. E para a economia girar, os valores têm que dizer uma realidade. Então, sempre tem aquela perspectiva de negociação. Então isso foi um grande problema. Aquela gordura. Aquela gordura, que a gente continua, hoje eu saio um pouco do mercado imobiliário, mas você trabalhando, continua tentando trabalhar sobre isso. E como é difícil nessa mentalidade, é uma mentalidade muito arcaica, muito mal gerenciada. Se a gente for pensar os Estados Unidos como uma referência, lá o bicho pega, porque os valores dizem algo. Sim. Né? O real estate americano, né, o mercado imobiliário né, americano, ele já é um mercado muito mais profissionalizado, né? Porque eu acho que quem puxa essa concepção de realidade de mercado, de realidade de preço, é muitas vezes o profissional que está fazendo aquela transação, né? Ótimo. E até puxando um gancho, você falou de Poços, né? A gente tá em Poços de Caldas, né? Mas, assim, essa é uma realidade Brasil, né? Eu dei muito tempo consultoria para fora, a nível estado, pelo menos. Você percebe esse padrão. E a realidade é essa. Assim, é claro que em grandes centros você já tem... Mas por que isso? Você tem mais pessoas, né? Então, se você tem mais pessoas, você tem maior chance de encontrar pessoas que entendam isso mais fácil também. Você tem informação então, circulando. Eu não sei até onde que também é só por isso, né? Mas você pode ter um pouco mais de facilidade. Mas mesmo assim, você tem o mesmo tipo de resistência, principalmente das pessoas entenderem o que é o valor, né? O que é o valor daquele objeto delas, daquele imóvel, daquele produto dentro do mercado, né? Dentro do mercado. Alguém estar disposto a pagar por aquele produto. Né? Legal. E de prestação de serviço, o que você me fala dessa geração de valor? Que você... De prestação de serviço, aí entra a psicologia pura, né? Sim. Assim, a gente tem duas pontas, né? Quem compra e quem vende. Para quem está vendendo, geralmente, se não é investidor, é dramático. A gente tem histórias muito dramáticas aí. Sim. Um casamento que se dissolve. Um casamento que se faz. Um casamento que se faz, é um momento de alegria. A gente tem mortes no meio de familiares, e aí tem que dissolver aquele nascimentos. Boa, a contraposição é boa. Aí, um recorte. Se eu fui na pulsão de morte psicanalítica, o Guilherme trouxe a pulsão de vida. Exato. Perfeito, excelente. Vamos fazer o equilíbrio. Tem que fazer o equilíbrio. Eu gosto do drama, então por isso que eu fui por esse caminho. Perfeito. Mas o drama ele pode ser feliz também, né? Claro, claro. Tem uma satisfação no drama. Existe uma satisfação no drama. Mas então, assim, existem muitas histórias por trás de uma venda de um imóvel. Então, aquele corretor que consegue se vincular aos seus clientes, compradores e vendedores, ele tem um benefício muito grande, porque aí fica legítimo, fica uma coisa... uma boa prestação de serviço, porque é no sentido de cooperação. Também o próprio corretor, né? Enquanto o corretor for egoísta, e a nossa natureza é egoísta, não vamos cair numa ilusão de que nós somos bonzinhos. Nossa natureza é egoísta, mas porém, você só vai conseguir gerar valor econômico cooperando com aquele outro que precisa de você. Legal. Então, se o corretor consegue vincular e, de fato, com a sua habilidade técnica que está dia a dia no mercado, conseguir trazer um bom negócio imobiliário para aquele seu cliente, a gente tem uma boa prestação de serviço. Legal. Que é o desafio hoje, né? Valor de imóvel e o corretor ser um bom prestador de serviço. Exatamente. E gerar o seu valor, né? Exato. O seu valor. Porque as comissões... Mas eu acho que esse são valor é conquistado, né? Acho que não tô falando aqui de valor do sentido, tipo, das pessoas necessariamente valorizarem a força o corretor, porque eu acho que isso não cola. Eu acho que tem que ser a força do corretor? Não, tipo assim, o corretor querer forçar a barra para ser valorizado. Aí ele é manjado. Ele tem que conquistar esse valor com o cliente dele, ele tem que conscientizar, educar, a ponto de conquistar esse É um relacionamento, valor. né? É um relacionamento. Tem que ter o chaveco, tem que ter o jantar, tem que ter a boa informação, tem que ter a confiança. Legal demais. Então vamos voltar na parte do café e vou puxar um gancho aí desse negócio que você acabou de falar de relacionamento, né? Não tô falando aqui de um relacionamento amoroso, tô falando de todas as formas de relacionamento, né? Tô falando de relacionamento profissional, amizade, etc. Então, assim, grande parte dessas coisas constituem
ao redor de uma xícara de café, né? Às vezes eu até brinco que a minha maior ferramenta de trabalho, e de fato, na verdade, assim, eu brinco, mas é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Que a minha maior ferramenta de trabalho é uma xícara de café. Perfeito. Né? Então eu acho isso. Mas vamos pensar no que tem dentro dessa xícara de café. Então você trabalhou muito tempo com café. Me conta um pouco sobre o que é o café para você. O que você acha importante das pessoas saberem quando elas vão, por exemplo, consumir um café? Agora eu tô falando do produto mesmo. Tá. Eu não sou um especialista em café, seria um absurdo levantar essa bandeira aqui. Então, assim, falar dos pequenos processos de torra, equilíbrios que tem aí no grão, falar de plantio, essa coisa toda não chego nesse nível técnico do café. Porém, o que eu percebo é o seguinte, é muito engraçado a história brasileira sobre café, que nós somos grandes produtores de café. E nós não sabemos... Os maiores. Os maiores do mundo, talvez, né? Talvez. Competindo ali. Sempre competindo, né? Mas estamos ali. Estamos entre. O Brasil é importante na produção de café no mundo. Com certeza. E ao longo da história toda. Sim. E como o brasileiro não tem a capacidade de apreciar um café, ele não consegue discernir, o brasileiro comum, isso, né, geral, assim, não consegue... Pessoas que não estão nesse nicho, né? Que não chegaram nesse nicho ainda, né? Isso. Não conseguem compreender o que é uma bebida de qualidade e o que é uma bebida de má qualidade. Então acho que o primeiro ponto passa por um processo de educação que no Brasil tem que acontecer ainda. Se a gente fala que o café está numa terceira onda, né, que é o café especial, então essa população ter acesso e compreender o que está em jogo ali numa boa bebida de café ou uma péssima bebida, né? Por exemplo, café torrado. Esse cafezinho preto de padaria, já vão dar a letra aqui. Primeiro passo, café amargo tá errado. É equívoco. A cafeína tem pequena dose de amargor que pode ser equilibrado com doçura e acidez. Então, primeiro ponto. Você acha café amargo? Então, desculpa, você só tomou café ruim. Vamos mudar um pouco isso? Vamos tentar entender se café pode ser doce, se café pode trazer umas notas um pouco mais... Por exemplo, já tomei café com nota de mamão papaya. Eu fiquei impressionado com isso. Falei, uau, um café pode remeter a mamão papaya? Que interessante. Então, acho que essa apreciação da bebida café... Cara, uma vez eu tomei um café com uma nota de morango, só que, tipo assim, não era uma nota de morango, era gosto de morango. Sim. Foi, inclusive, numa das cafeterias de maior referência no Brasil, que é a Luca Café, lá de Curitiba. E os caras são muito bons, eles dão muito curso, né, para o Brasil inteiro. Eles são referência de café. Ótimo. Nossa, mas eu sei que eu tomei, parecia que tava tomando um suquinho de morango. É maravilhoso. Eu falei, uai, que coisa mais esquisita. A sensação foi até estranha. Eu falei, uai, mas peraí, parece que café? Os caras bateram o morango dentro, não tinha nada, só tinha café, né? Perfeito. Mas você falou um negócio aqui, vamos entrar numa parte educativa aqui do podcast, então, porque você falou de café especial. Ótimo. Então, assim, vamos entender o que é isso, né? Porque a gente, pelo menos dentro didaticamente falando, né? A gente poderia talvez dividir o café em 3 classificações. Vamos lá. Café comercial. Que é o café pilão. Que é o... Vamos falar... Pode falar várias marcas aqui. Também não podemos falar, mas vamos falar. Não, brincadeira. Mas, ó, é assim... Isso corta depois. Corta. Então assim, a gente tem o café comercial, perfeito. A gente tem o café tido como café gourmet, vamos falar assim, e a gente tem o café especial. Né? É claro que, gente, isso se subdivide em muitas outras categorias. De coisas. E, na verdade, nem existe categoria. E a gente pode entrar em outras coisas. Mas assim, o café comercial, ele seria esse café que a gente compra geralmente no supermercado, né? Sim. Esse café que ele já vem moído, esse café que ele é mais escuro. Mas assim, eu pensaria no café comercial como sendo aquelas marcas que ganham por volume. Sim. Então o negócio delas é de fato comercial, é uma coisa que assim, eles só vão ganhar no volume. Então, para fazer volume no café, eles topam quase qualquer parada. Então, ou seja, a perda de qualidade. Então, a gente tem grãos menos selecionados, a gente tem grãos, muitas vezes, que são grãos de uma qualidade bem inferior aos outros tipos que a gente vai falar aqui depois. E aí, talvez, por perder em qualidade... eles queiram disfarçar um pouco essa perda em qualidade e eles resolvem fazer o quê? Até também para simplificação, porque o processo de torra, você já falou um pouquinho aí, que é um processo complexo. Super, é uma ciência. Não, é uma ciência. Não é uma ciência porque não é exato, né? Sim, é quase. É uma arte. É uma arte. Super sofisticada técnica. É a arte, exatamente. Então, assim, mas é isso, é uma coisa extremamente complexa, demanda tempo. Perfeito. E demanda muito conhecimento. Então, se você faz isso de uma maneira grosseira, a título de economizar, para você produzir em volume, você não tem qualidade. E aí o que eles fazem? Eles pecam pelo excesso. Então eles torram muito. E aí é a hora que o café fica preto. Ele fica preto por quê? Porque ele está queimado praticamente. Né? Mas é proposital. Para disfarçar as irregularidades. Exatamente. Perfeito, e para economizar no processo, né? Sim.
Aí você torra muito, você já moe, porque as pessoas não vão ter moedor em casa. Não que é é a uma cultura. coisa também que a gente pode até falar depois, mas se perde muito aroma, né, na hora que você já torra o grão. Então, ou seja, a pessoa já recebe esse grão de menor qualidade, bem torrado, bem queimado e moído na casa dela para ela fazer o café dela. Perfeito. E aí, as pessoas fazem o que além disso, por hábito? Colocam uma quantidade excessiva de café, porque a gente tem essa cultura de que o café bom é o café preto, é o café escuro, é aquele café, quanto mais escuro, melhor praticamente, né? E é uma lógica que a gente pode até debater isso aqui depois, filosoficamente, por que que a gente foi aculturado a consumir o produto que eu tô começando a falar dele. Então é o produto de menor qualidade, de menor valor agregado. Sim. Mas a gente foi aculturado a entender que esse é o melhor. Aham. Inclusive quando a pessoa toma pela primeira vez o café especial, e eu tô muito habituado a frequentar esses lugares, Tem um estranhamento, né? porque eu gosto muito, né? Porque é um negócio que eu gosto demais, as pessoas viram e falam que é chafé, Isso. que é Não, mas tá estranho, faltando alguma faltando coisa. alguma coisa, Aquela fica intensidade, esquisito. Entendeu? Então, ou seja, gera esse estranhamento, né? Bom, mas antes da gente devagar sobre isso, o segundo café seria o café gourmet. O que é o café gourmet, né? O café gourmet já é aquele café um pouco mais bem selecionado, né? Mas ele não tem um critério muito bem elaborado de pontuação ainda, a gente não falou de pontuação. E ele é um café com um pouco mais de cuidado durante a torra, ele é um café que já tem um valor agregado bem maior, então já é um salto, né? Do comercial pro gourmet já tem um preço bem maior. Mas bem geralmente elevado. ainda vem torrado, passou, né? O gourmet ainda passa. É difícil assim, achar um ele gourmet pode passar, no é equilíbrio, difícil, na torra. mas não é, porque não é a mesma. O conhecimento é caro, né? Sim, conhecimento é caro. Você pegar um mestre de torra que tem um Isso. conhecimento forte, é caro. Então, ou seja, o gourmet ainda não apresenta aquela qualidade de torra, né? Que é sobre conhecimento. E aí, na hora que o cara vai fazer aquele produto, ele pode vir também já moído. Muitas vezes a gente acha cafés tidos como gourmet já moídos também, porque é isso. A pessoa que vai preparar aquele café em casa nem sempre é uma pessoa que gosta tanto de café a ponto de ter um moedor em casa, né? Então, esse é o café gourmet. E aí, quando a gente vai falar do café especial, ele já é um café extremamente selecionado, né? Um café já muito selecionado. E do início ao fim, Do né? início ao fim. Toda a fase Todos dos os processos. Além disso, ele é um café muito bem acompanhado em torra. Então, a gente já tem os mestres de torra mais bem qualificados torrando esse grão. Geralmente, esse grão não existe uma marca. Né? Então você não vê uma marca, que geralmente são as próprias cafeterias que tem, porque elas selecionam microlotes específicos para poder produzir esse café. Assim, então é uma coisa, até a gente tem os coffee hunters, né, que são profissionais, caçadores de café, caçadores de café. Então isso é uma coisa legal também. E além disso, a torra é muito bem feita por um mestre de torras que efetivamente sabe o que está fazendo ali e tem um cuidado e tem um valor agregado muito grande nessa torra. Ótimo. E são cafés que atingem mais do que 90 pontos. Né? 80 pontos. 80 pontos. 80 desculpa, pontos. Muito obrigado. Não sou muito bom de precisões, mas é isso. Cafés acima de 80 pontos. Então, assim, que são cafés que já tem uma qualidade de prova, né? A gente tá falando de gosto, né? Quando a gente fala de ponto, a gente tá falando de gosto já é uma prova, que atingem essas notas, né? Essas notas acima de 80 pontos. Sim. Então esses são os três tipos. Então comercial, gourmet e o café especial. Ótimo. É isso, né? Isso. E aí, pensar um mercado de café especial no Brasil é algo ainda muito, que dá para crescer muito, dá para fazer muito dinheiro, dá para investir muito nesse mercado, só que vem junto com a educação do público. Mas Sim. que nós temos uma escassez de... esse público consumidor, tem muito potencial nesse público, mas tem que ter um processo de educação, e isso no Brasil, se mudar, é interessante. É interessante. Não, até porque é isso, a gente tem uma matéria-prima muito abundante, né? Então Sim. a gente consegue coisas que muitas vezes em outros países não se consegue. Exato. Como a nossa... E tudo interfere, né? Nas notas do café. Então entrando um pouco nesse ponto, né? A gente tem o relevo, a topografia do lugar, a altitude do lugar. Então, assim, é como se fosse o terroir no vinho. A mesma coisa vale pro café. Então, dependendo do tipo de solo que esse café é cultivado, ele vai ter uma característica diferente. A gente tem a própria espécie da fruta, porque a gente tem várias espécies de café diferentes, que também geram características diferentes. A gente tem todo o processo de
de secar esse café, né? Então, por exemplo, se esse café vai ficar num terreiro suspenso, se ele vai ficar num terreiro comum, enfim, né? Então, isso tudo muda também a característica do café, o processo de torra. Então, tudo isso a gente consegue interferir. Então, a gente consegue uma complexidade de sabores muito que legal. é de uma ordem, né, estratosférica, né? Então, isso é muito legal também. Falando sobre o preparo... Opa, que joia! Meu celular, meu relógio começou a falar. Siri fica quieta. Siri fica quieta. Então é o seguinte, falando desse processo, o Gabs, como é que funciona esse preparo? O que tem de diferente nesse preparo? Você que conviveu muito tempo aí com cafeterias de café especial, né? O que tem de diferente nesse preparo do café? Eu acho que, assim, de novo, né, ressaltando, não sou um barista profissional, mas tive uma experiência boa, então dá pra falar. Um observador legal, Observador profissional. Aproximado. Aproximado. Não, porque é muita responsa. Não, responsa. Se trazer um barista aqui, de fato, fala, opa. Não, tem nada a ver, gente. Nenhum de nós dois, inclusive eu também não. Eu só gosto muito de consumir café. Agora, não sou barista, já fui cafeicultor, mas também não sou mais, também não me pertence, então... Mas o cuidado, então, na cafeteria, né? Que eu acho que seria o último processo, né? Sim. Então, se a gente tem o cuidado lá no terreiro, lá no plantio, na seleção no pé, da colheita, a gente tem o processo do terreiro, né? Se vai ser lavado, se vai ser suspenso, vai ser de fermentação natural ali mesmo. Então, o último processo, depois torra, aí o último processo é o barista. Então, o barista, aí é sobre conhecimento. É claro que assim, se você tem um bom café, a qualidade dele ali pra servir, ajuda, né? É muito difícil errar assim, de uma forma exorbitante, falar, nossa, é intragável o café. Mas sempre dá, né, também, porque... mas vai dar na capacidade mas perante, assim, comparando o café comercial com o especial, o barista, ele é quase irrelevante. Porém, contudo, o barista ele vai extrair... Pra comparar com o comercial. Comparar com o comercial. O barista pode extrair e, ao mesmo tempo, trazer uma elegância para o preparo e para servir o café. Uma experiência que eu tenho muito na cafeteria, que é o processo educativo, é como estimular as pessoas a captarem coisas que elas não estão esperando. Então, por exemplo, uma coisa que na cafeteria sempre acontece. Eu falo, o pessoal pede açúcar, né? Adoçante. Eu levo, mas antes de entregar eu coloco. Isso aqui é uma heresia, viu? Isso aqui é pecado capital. Numa cafeteria especial você colocar açúcar, mas aí eu dou um porquê, né? Então eu falo, estou deduzindo que para você pedir um açúcar, antes de provar, você deve estar acostumado com café torrado. Dá uma olhada nesse café, prova ele. Depois que você der a primeira bicada, eu te libero o açúcar, mas dê a primeira bicada. Então isso tem que acontecer. Posição. Não, com muito carinho, com muito carinho. Mas eu acho que isso faz parte também dessa problemática do Brasil no café especial. Porque se as pessoas não forem educadas, elas não vão perceber o que está na xícara delas. Sim. Né? A gente tem que nomear aquilo que a gente está consumindo, a gente tem que perceber sutileza para falar assim, estou começando a perceber. Sim. Então, às vezes, esse processo educativo é fundamental. Né? Então, acho que o lugar do barista, além do preparo, que pode trazer alguns benefícios para esse café, então ele consegue extrair algumas qualidades a mais. Por exemplo, o grande desafio no expresso, né? Você tirar um bom expresso, isso vem da maestria do barista. Claro. Né? Um expresso bem equilibrado em acidez, corpo e doçura. Só que também o processo educativo lá na ponta. Falou, olha a xícara que você está tomando de café. Valorize isso aqui, dê uma olhada no que tem aqui dentro. Então, seria isso, né? Legal. A função de uma cafeteria especial. Eu acho que dentro disso, vamos falar do barista ainda, ele tem esse potencial, ele tem essa função do potencial. Então, assim, o café ele tem um potencial. Agora, se ele vai atingir o potencial ou não, essa responsabilidade está na mão do barista, eu acho. Então, assim, e é muito interessante, porque fazendo um paralelo, o barista, ele é quase o chefe de cozinha dentro da área do café. Então, exatamente. Assim, existe receita, né, de café. Então, se a gente vai pensar, cada método de preparo, por exemplo, tem uma gramatura específica da moagem, tem uma quantidade de café específica, só que do mesmo jeito que um chefe de cozinha, pode ser que naquele dia lá ele bate o olho e passa da sensibilidade dele, né? De bater o olho e falar, não, peraí, hoje eu vou pôr um pouco a menos, porque essa característica do café tá pedindo que vá um pouco menos de grão, ou vá um pouco mais de grão, ou que para eu extrair alguma coisa diferente eu aumento a gramatura daquele grão ou diminuo. Então, ou seja, é uma brincadeira ali de sabores e de testes, né? Sim. Então, assim, eu pelo menos sempre fico reparando, e sempre que eu vou nesses lugares, eu geralmente tenho amizade com os baristas,
E os caras ficam o dia inteiro provando café, né? Claro que não fica o dia inteiro bebendo café, porque senão também o cara não aguenta. Não aguenta. Né? Não aguenta. Então, mas fica lá provando o tempo todo. Sim. Então, é responsabilidade do barista, inclusive, regular a máquina de café expresso, por exemplo. Sim, quase um negócio... É o ofício dele. É o ofício manual ali, né? Regular qual vai ser a pressão daquela máquina, regular como é que tá saindo a temperatura daquela água. Então, ou seja, são N responsabilidades, né? Eu não faço a menor ideia também do que ele faz. Eu sei que ele regula a máquina de expresso, como eu disse, não sou barista, mas eu acho que é isso que ele faz. Então, eu sei que ele regula. Eu sei que ele regula porque eu já vi regular. Mas muito interessante, né? Isso é uma coisa muito legal também. E assim, me fala o seguinte, pelo que você observa, as pessoas fazendo, porque agora a gente já preparou o café, pelo menos a gente já falou de grande parte do preparo, né? Então a gente já chegou, já falamos de produção, já falamos de tipo, já chegamos no preparo, então, ou seja, já tá dentro da xícara praticamente o café, né? Ótimo. Praticamente. O que a gente consegue sentir no café? Qual é a complexidade de uma percepção de um café? Você sabe falar um pouco disso? O que você ouve o pessoal falar sobre isso? Nossa, aí é uma pergunta temerosa. Inclusive, você tem uma pessoa muito próxima que só trabalha com isso. Não, exato. Aí você me sacaneou. Você quer tipo uma saia justa aqui. Tá, então vamos lá. Falar besteira, eu vou pedir pra ela conferir no podcast e puxar a orelha. Não, então vamos ficar em silêncio, acabou. Não estou A gente tá brincando aqui, gente. A gente tem uma amiga, né, que é a Fabi, sim, que trabalha só com percepção de café. Então ela é uma neurocientista, ela é bióloga de formação, não é? Bióloga de formação. Bióloga de formação. E assim, todas as pós-graduações dela foram voltadas para senso-percepção do café. E pós-doutorados, né? Pós-doutorados. Dois pós-doutorados. Exatamente. Então assim, é uma pessoa que inclusive hoje está morando fora do Brasil, né? Sim. Trabalhando com isso. E é uma pessoa reconhecida internacionalmente por essa. Talvez eu possa até já ficar aí um convite um dia a gente trazer a Fabi para conversar só sobre isso. Ela está no Brasil. Ela tá no Brasil? Ela tá no Brasil. Show de bola. É breve a janela, mas ela está no Brasil. Quem sabe dá tempo. Então assim, e ela trabalha com essa percepção, então, ou seja, é uma coisa que tudo influencia, né? Tudo influencia. Então, um estudo legal dela, e aí que eu pude perceber em ação isso, né? E eu brincava muito quando eu servia o café na mesa, era o seguinte, uma xícara rosa, como uma xícara rosa na sua devida coloração, né, que a gente tem um espectro de rosas, mas no devido encaixe desse rosa, em contrapartida uma xícara verde, por exemplo. Como que a nossa percepção de sabor também está atrelada ao visual, ao cheiro, né, ao tato. Então, como todos esses sentidos vão operar para trazer uma referência de sabor. Sim. Então, assim, geralmente o rosa está atrelado àquela coisa doce, né? O rosa tem a ver com algo maduro, né? E já o verde mais cítrico, talvez um pouco mais... o verde traz essa coisa da adstringência, né? Não tá legal para consumir. E aqui tem um parêntese legal. Aí dá para entrar em algo interessante, não com a maestria da Fabiana, que eu espero que não, pelo amor de Deus. Já perdoa a gente logo de início. Mas um elemento que entra em jogo aí é o aspecto evolucionista da nossa percepção. Legal. Tipo assim, esse lance do rosa e do verde trazerem uma sensação ou algum tipo de referência para a nossa percepção, ela tem um vínculo na experiência de bilhões de anos de evolução da nossa espécie. Total. Então, assim, imagina, se a gente começou a falar lá do início da propriedade privada, regredindo lá na história, né? E falando de caçador-coletor, essa categoria nós já fomos caçadores-coletores antes de sermos sedentários. Então, assim, imagina o risco de você consumir algo que não te faz bem. Então, o indício o rosa, ele é adocicado, ele é maduro. O verde pode ser venenoso e não está muito legal. Então é interessante como que esse elemento, para falar o seguinte, não é só construído socialmente por símbolos ou pela cultura. Isso independe de cultura. É anterior à cultura, a nossa percepção nesse sentido. A cultura do rosa e do verde. Que você está falando é a questão da cultura escrita, né? Exato. Uma coisa que não, e só falar assim, né? Nós construímos socialmente que o rosa remete a tal coisa e o verde remete a outra coisa. Isso independe de como nós nomeamos. Isso é muito interessante. Entende? O nosso sentidos, ele está acostumado a classificar isso por
por um imperativo Uma de função quase sobrevivência. evolutiva. Exato. Então acho que isso é bacana. E isso cola um pouco no estudo que a Fabiana faz. Legal, show. É. E assim, entrando ainda um pouco mais a fundo nesses estudos da Fabi, a gente pensa em peso da xícara, a gente pensa em formato da xícara, a gente Perfeito. pensa em cor da xícara. Que é o design, né, do objeto. Na verdade, assim, a gente vai tirar um dia só pra falar sobre design, porque a percepção e o design estão ali, Estão né, atrelados. flertando o tempo todo. Então, assim... por exemplo, o ambiente, né? Então, saindo da xícara, o ambiente. Ótimo. Então, a iluminação do ambiente. Sim. Hoje, inclusive, o lugar que você está atuando diretamente tem muito essa pegada, né? Já aproveitar da deixa, todos que ouvirem tem que conhecer, viu? Bold Bloom, cafeteria, Avenida Francisco Salles, vamos lá, que é do caralho. É uma arquitetura, é uma brincadeira com sentido, vocês precisam conhecer esse lugar. É isso. Já aproveitando. Muito bom, show de bola. Inclusive, depois a gente vai... No final, eu quero que você deixe suas redes sociais, as redes sociais do Bold Bloom também, e eu vou deixar as minhas também sempre pra galera. Então vai ser muito massa, mas de fato o lugar tá fantástico, gente. E eles brincam muito com essa percepção. Então, a iluminação do ambiente, o que ela fala, né, sobre esse café? Se é um ambiente mais escuro, mais claro, se tem uma cor específica. O design do ambiente, né? Então, a arquitetura, então, tudo isso, né, vai falar. Até mesmo como é que você chega nesse imóvel, né? A Bold Bloom mesmo tem um pouco dessa brincadeira. Você chega, mas, pô, será que você chegou? Você não chegou? Porque você tem que subir uma escada, até ali você não viu muita coisa ainda que te remete a café. Perfeito. E aí você fica, dá um pouco essa angústia. Pô, será que eu cheguei? Será que eu não cheguei? Eu conheço um outro lugar muito massa que brinca com essa mesma coisa, que é o Futuro Refeitório. Lá em São Paulo. Encontrar, né? O Futuro Refeitório é difícil? Cara, é difícil de encontrar. E tipo assim, é difícil pra quem vai a primeira vez, exato, né? Claro, exato. Depois você aprende. Mas assim, e é legal, é uma brincadeira muito legal. Então, assim, o Futuro Refeitório fica aí uma indicação para quem for de São Paulo ou para quem for para São Paulo conhecer. É muito massa. E é assim, é uma porta que não diz nada sobre nada. É quase uma porta de garagem, assim, né? Mas tem uma palavrinha, não tem? Você chegou? Não. Aí é depois só a hora que você entra. Só ótimo. a hora que você passa pra dentro, aí tem um letreiro iluminado, assim, ó. É aqui mesmo. Aí você fala, pô, deve ser aqui mesmo, né? Aí você continua andando. Aí na hora que você chega, aí tem um caminho ainda, a hora que você chega é um lugar extremamente... assim, um design absurdo, assim. É super contemporâneo, é uma coisa meio brutalista, assim, meio uma pegada mais ou menos assim. E, assim, referências nacionais também de qualidade de café e de gastronomia. Então é uma experiência fantástica, vale a pena. Só que tem essa pegada. Então, o que esse ambiente, né? O que essa entrada ela te diz, né? O que ela te prepara para você receber ali naquele café? Sim. Então é muito interessante. E assim, falando do café propriamente também, o café também é uma bebida muito complexa, né? Então você falou aí já sobre algumas coisas que a gente pode perceber dentro do café, né? Características que esse café pode ter, mas esse café, eu posso fazer até um paralelo, porque já é mais talvez do habitual das pessoas pelo menos saber, que é o vinho, né? Então o vinho ele traz toda aquela questão das notas e das percepções, e a gente tem os sommeliers, que são as pessoas que são profissionais, especializados em degustar vinho. Do mesmo jeito a gente tem também todas esse mesmo leque de notas praticamente, a mesma complexidade, a mesma profundidade no café. Né? Então assim, é uma brincadeira aí também que a pessoa começa a se habituar com isso, e se a pessoa tem essa curiosidade de buscar, de conhecer, de aprender, de experimentar, ela começa a perceber coisas ali que ela não achava que tinha capacidade de perceber, né? Isso, exatamente. Então isso é uma coisa muito legal. E aí, Gabs, eu queria só, pra gente pensar assim também, você começou a ter contato com café especial porque você começou a trabalhar numa cafeteria. Exato. Eu sempre gostei de café. Como é que isso rolou? Tem uma história boa, uma história muito boa. Acho que vale a pena contar. História boa, né? Aí quem entra em jogo é a maravilhosa e toda poderosa Ana Cecília, que é minha companheira, 10 anos aí junto. Boa. Mas o lance do primeiro trabalho numa cafeteria ela me deu uma máquina de expresso. De presente de aniversário. Essa história eu não conhecia. É uma história boa, Aí, quando foi ver, eu falei, eu tenho uma máquina agora legal pra fazer um bom expresso, eu preciso pegar um café legal, não vou no supermercado, tem que ir numa cafeteria especial. E aí, o âncora me atraiu, né? Cheguei lá. Não é possível que foi por isso. Foi por isso. Você tá e aí, no mesmo dia, o rapaz que tava na função, tava saindo, tava deixando o emprego, falou, tem como
né, trabalhar aqui, como é que é isso? Então eu fui buscar um café e já perguntei do trabalho. E aí tudo começou. Então, legal. se for ver, a causalidade toda é Ana Cecília. Olha que da hora, que legal. Então, gente, também fica outra dica também de cafeteria, né? Então, Outra dica, não, obrigatório, obrigatório, né? né? Então, o Âncora também é uma outra referência muito boa. Sim. É um lugar que a gente frequenta muito também, né? Então, tem muito carinho, tem né? muito carinho. Tem muita história ali. Muita história. E era isso também que eu ia também ia puxar, né? Porque, assim, eu também comecei a tomar café especial por conta do Âncora também. Perfeito. Então, foi lá também. Ou seja, o Âncora é um marco histórico em Poços de Caldas. Porque talvez não, eu acho que foi, né, a primeira cafeteria a trazer esse conceito de café especial, Isso, né, sim. então assim, os donos estudaram fora, né, são pessoas de Poços, né, então Foram pra São Paulo, a Déia, né? e o Léos, principalmente, que foram quem fundaram, né, hoje tem mais pessoas envolvidas, mas o Gui, né? Mas os dois que surgiram com essa ideia e os dois designers morando em São Paulo, tendo um ambiente e uma convivência que propiciou o contato, né, com o café. Então eu não faço a menor ideia de qual é a história do surgimento, efetivamente. E você vai convidar os dois também. Mas eu vou trazer, também logo em breve eu vou trazer também. Pra falar sobre isso, pra falar sobre café não, pra falar sobre outros assuntos e a gente tange isso, né? Pega o café junto. Mas trouxeram esse conceito, então de fato foi um marco, né? marco. Inclusive, a pessoa que fez o design do Âncora é hoje o dono da Bold Bloom. Ótimo, sim, que são entre amigos ali também, né? Também, todo mundo, gente, o meio do café, a gente mora numa cidade, né, a cidade é um ovo, né, então assim, é a melhor cidade do Brasil, mas é um ovo. Então, assim, olha eu puxando a sardinha pra nós. Então, mas é um ovo, então todo mundo se conhece. Exato. E principalmente no meio do café especial, então todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. O Regis fez o projeto de umas 2, 3, o Regis é o dono da Bold Bloom, fez um dos sócios, né, fez uns 3 projetos de cafeteria em Poços. Isso. 3, 4 projetos de cafeteria em Poços, incluindo a dele, né? Exato. Incluindo o Âncora, Exato. incluindo outros daí que existem. Do mesmo jeito também que todo mundo se conhece, todo mundo convive até hoje, né? Então... E a gente volta no assunto de tudo orbitar em volta do café, né? Tudo não, mas muitas coisas. Olha que interessante, né? A gente tá falando de uma história de, sei lá, 5, 6, 7 anos do Âncora. E quantas coisas orbitaram em volta disso, e é interessante isso. E é até engraçado, na verdade, né? Porque hoje a gente ainda é um lugar que a gente frequenta muito e todo mundo ali tem alguma relação que foge ao café. Exato, sim. E geralmente não tinham essa relação antes. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou do mercado imobiliário, né? Eu tenho uma imobiliária. Um dos sócios lá tem também uma construtora. Ótimo. Então, assim... Que também faz negócio e que trocas. também faz negócio. Tomando café. E aí a gente tem pessoas lá que são de outros nichos, de outros ramos, e aí começa a coisa a se misturar, né? Então, no sentido positivo, né? Se misturar no sentido positivo. Então é isso, é o fluxo do café gerando negócios. Sim. O Léos mesmo, que é um dos proprietários lá... Meu arquiteto em vários projetos também, então assim, inclusive os primeiros projetos de arquitetura dos Léos foram projetos meus, né? Esse lugar que a gente tá, inclusive, é projeto dele. Projeto do Léos, então, ou seja, é isso, é as coisas que vão orbitando, né, em volta do café, né? Perfeito. Então, são relações muito legais que vão se constituindo. Bom, o que mais que você acha que é importante da gente não deixar escapar na hora da gente falar sobre café e falar sobre relações humanas aqui pra galera? Nossa, a gente já falou tanta coisa. Acho que tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Foi tanta coisa. Mas você acha que pra gente propor, por exemplo, pra essa galera começar a perceber tudo que o café já gerou também pra elas? Ou, se não gerou ainda, pra elas irem experimentar esse café social que a gente tá falando aqui. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é um processo de educação, né? É um processo de educação. Então, assim, pessoal, se for pra eu deixar uma dica... Tomem café especial num lugar legal. Num lugar legal. Conheçam cafeterias na cidade de vocês. Isso. Vão conhecer as pessoas que se envolvem nesse meio. Eu comecei a gostar disso porque um dia alguém se dispôs... que era uma pessoa que era barista lá no... Na verdade, o próprio Léos e a Déia também, que são os donos da cafeteria, também sempre estavam dispostos a isso. Mas as pessoas gostam de explicar, as pessoas que trabalham com isso, elas gostam, né? Elas gostam de falar sobre isso, elas gostam de explicar sobre isso. O Gabs lá, tenho certeza que ele fala o dia inteiro sobre café lá dentro da cafeteria. Então, assim, busquem esse tipo de conhecimento, porque isso vai abrir um universo para vocês gigantesco.
Tudo bem, eu não quero ir tão a fundo nisso, legal, mas poxa, fica aí uma dica legal. Pra E você detalhe, entender mais. fazendo uma brincadeira, talvez você tenha enriqueça, hein? A produção de riqueza tem lá no A café. produção de Não riqueza esqueça tá- disso. Exatamente. Então, pô, Bebida se de for qualidade. marcar uma reunião, marca Toma numa café. cafeteria que tem um É. café bacana, né? Pra Pronto. você, pelo A menos, chance de começar a ganhar dinheiro é brincar. maior. Show de bola, muito legal. Gabs, tem mais alguma coisa que você quer falar pra galera? Tá tranquilo? De imediato é isso. Tá contemplado? Contemplado. Show de bola. Então, ó, gente, esse foi o primeiro Comunica, o primeiro episódio do Comunica. A gente tá nas plataformas de podcasts, mas também a gente tá com um vídeo no YouTube, então pra quem tá assistindo a gente pelo YouTube, tá vendo a gente aí. Então, tratem de buscar a gente em todas as nossas redes sociais. Perfeito. Compartilhar com a galera se você gostou desse primeiro episódio. A gente sempre vai estar trazendo aqui temas diversos, né? A ideia nossa aqui é fazer com que você se motive a buscar conhecimento sobre coisas diferentes da sua zona de conforto, né? Eu acho que essa é uma coisa muito legal. Essa é a proposta, né? Eu busquei uma coisa que estava completamente fora da minha zona de conforto, que era o café especial, e acabei ganhando muito com isso, né? Ganhando, Perfeito. não tô nem falando financeiramente, mas ganhei muito em conhecimento, em experiência, em contato com as pessoas, e eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica. Sim. Bom, eu vou deixar as minhas redes sociais e eu vou convidar o Gabs também a deixar as redes dele. Pode começar aí, Gabs. Faz o seu métier. Eu não sou muito das redes, mas se quiserem, Se em quiserem. breve o psicólogo nascerá lá, mas... Gabriel.achute o Instagram, a da Bold Bloom. Como é que escreve a chute? Achute, A-C-H-U-T-T-I. Um Boa. nome dificinho, né? E o Bold Bloom, que é a cafeteria nova aí que abriu em Poços, precisam conhecer. Também boldbloom.coffee. Bold Bloom com 2 ossos. Com 2 ossos. 2 ossos. Show de bola. E pessoal, me sigam também aí nas redes sociais, porque eu tô sempre colocando conteúdo novo sobre os podcasts, sobre outras coisas que envolvem a minha rotina, que vocês vão me conhecendo aos poucos nesse podcast aqui também. Tem muita coisa pra conhecer. Tem O Guilherme é uma pouco. criatura muito interessante, muito complexa, vale a pena. Diferenciado. Diferente. Mas, então é isso, galera. @GuiFraia. O meu Fraia é FRAYHA. Beleza? Então segue lá nas redes sociais para ficar atualizado do nosso podcast. E esse foi o primeiro Comunica Podcast. Fica aí com a gente e compartilha com os amigos.